31, 38, e a palavra de Deus diz assim: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Meus irmãos, a ideia nessa manhã é falar para vocês do custo do discipulado, né? E aí nós percebemos logo após a confissão de Pedro, ali em Cesareia de Filipe, nós temos essa confissão de Pedro, que é uma das... eu falo que é o momento em que muda o rumo do ministério do próprio Jesus. Jesus vinha fazendo o seu ministério público, fazendo milagres, falando em parábolas, e de repente, em determinado momento, ele dá essa parada e vai para Cesareia de Filipe, e ali então, como nós vimos, tem essa pergunta de Jesus para os discípulos, e eu penso que esse momento então é um momento de shift, de mudança, é um momento de novas perspectivas no próprio ministério de Jesus. E essa declaração então é uma declaração que muda a direção do ministério de Jesus e muda a direção do entendimento dos discípulos a respeito do próprio Jesus. Aí tem aquela pergunta, né? Jesus faz a pergunta em Cesareia de Filipe, perguntando para os discípulos, o que o povo diz que eu sou? Interessante é que ele sai para um lugar distante, e ele vai numa localidade ali na Cesareia de Filipe, e ele faz essa pergunta para os discípulos, e Pedro, representando os outros 11, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira vez na história da humanidade que alguém profere fora dos bastidores celestiais, falando que Jesus é o Cristo. Então Pedro está dizendo pela boca dos outros. Pedro era aquele tipo que conversava com todos, sabia o que todos pensavam. E quando Jesus pergunta, ele então, representando os outros 11, ele vai dizer, então, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas anteriormente a essa confissão, nós temos as palavras, né? Uns dizem que você é João Batista, outro Elias, outros Jeremias, no outro texto fala, mostrando esses elementos que eram verdadeiros heróis nacionais. Então, a identificação de Jesus com os discípulos era que ele era um tipo de um herói nacional. Então, falava assim, não, a nação toda está dizendo isso, mas e vocês? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso que eu tenho falado. E aí Pedro, então, vai nessa palavra, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias prometido em toda a Bíblia, tu és o glorioso que deveria de vir, a ideia é essa de Messias, e nós assim o esperávamos. E imediatamente nós temos a bênção de Jesus na palavra de Pedro, quando ele fala, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. A palavra revelar aqui é a palavra Apocalipse. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu, o Apocalipse. Apocalipse quer dizer, abre-se as cortinas, desvenda-se o mistério. E o grande mistério
é que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, o único Filho, aquele que é gerado na eternidade, o Deus encarnado. Eu fico impressionado de ver, meus irmãos, muitas vezes as pessoas esquecem que Jesus é o Deus encarnado, que é o próprio Deus encarnado. A palavra que sai da boca de Jesus é a própria palavra de Deus. Então, que nunca, não paire em nenhum momento em nosso coração nenhuma dúvida da divindade da pessoa de Jesus. Então, Jesus fala: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. E diante da majestade da confissão de fé, da humanidade de Jesus, diante dessa majestade da pessoa de Jesus, todos entenderam que ele era o Messias encarnado. Ele aceita. Então, quando fala tu és o Cristo, ele abençoa. Bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, de repente, meus irmãos, nós podemos aqui agora esclarecer uma grande confusão que tem no Estado de Israel, que tem na cabeça dos judeus e que tem na cabeça de todo mundo. Então, a ideia, qual que seria o sentido? Qual que seria a vocação de Jesus? Qual que é o alvo do ministério de Jesus? Então, Jesus, após pronunciar a sua bênção, quando ele fala, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu, o versículo 31 vai dizer, nesse capítulo 8 de Marcos, não é? Então começou a ensinar-lhes como nunca antes. Então começou a ensinar-lhes como nunca antes. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que começou a ministrar especificamente no ensino para os discípulos, como nunca antes ninguém havia pronunciado, né? Começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitar. Então, nesse começo de ensino, nós vemos algumas coisas, que Jesus deveria sofrer, que deveria ser rejeitado, que deveria ser morto. Mas esse conceito teológico na cabeça deles, como na cabeça dos judeus hoje, não encaixam. Porque a ideia de Messias que eles têm é uma ideia de Messias glorioso. Eles nunca imaginariam que esse Messias, que estava se pronunciando agora, e na palavra deles, da maneira com que eles falavam, que haveria esse tipo de coisa. Que o Messias deveria sofrer, deveria ser rejeitado e deveria ser morto. Esse conceito messiânico, ninguém comentava, ninguém falava. Quando no passado ouvia as manifestações proféticas no passado, eles só falavam das grandezas do Messias. É isso que passa na cabeça do judeu até hoje. Eles não entenderam o sumário da ação messiânica. Eu tenho aqui na minha Bíblia 66 motivos desculpa, que mostra a função messiânica, o que precisa para ser o Messias. E ele passa a ensinar imediatamente, porque eles não entendiam o que era ser o Messias. Que o Messias seria rejeitado, que ele sofreria, que ele seria morto, que seria entregue numa cruz e que ressuscitaria no 3º dia. Mas a palavra forte no texto que vocês estão vendo ali, mostra que era necessário. Aí essa palavra necessário comanda necessário que o Filho do Homem sofresse, necessário que fosse rejeitado pelos anciãos, necessário que fosse morto e necessário que ele depois de 3 dias ressuscitasse. Mas na cabeça deles não passavam essa ideia. E aí então Jesus pronuncia essa palavra necessidade. Necessidade por quê é necessário? Porque desde antes da fundação do mundo, Deus já havia proposto a morte do Filho para a salvação daqueles que são pecadores. Determinou que o Filho do Homem, o Messias, estaria à frente do seu povo, se entregaria
na sua vida, sofresse, embora ele não precisasse sofrer. Sofresse pelo pecado do seu povo, fosse rejeitado sem qualquer necessidade de rejeição. Ele seria, então, punido pelo pecado do mundo inteiro. E por mandado do Pai, Jesus salvaria o seu povo do pecado deles. Essa é a razão principal, nessa sequência da leitura que nós estamos fazendo nessa manhã. Então, nas histórias de Israel, nos Targums, nos escritos israelitas, nós não temos nenhum momento que fala que o Messias deveria sofrer, que o Messias deveria ser rejeitado, que o Messias deveria ser morto. E no Targum, na expressão rabínica, o conceito de Messias era totalmente outro e não haveria o Messias de sofrer. Jesus então expunha em detalhes as dimensões dos aspectos messiânicos. Então, se olharmos para a profecia do Velho Testamento sobre o Messias, nós veremos então que ele seria o homem das glórias. Não era um ser que apareceria monograficamente, mas ele viria numa total complexidade messiânica, como rei, como pastor, como libertador, como redentor, mas nunca como sofredor. E aí o que nós percebemos no sofrimento, que no sofrimento tem vergonha, no sofrimento tem cruz, um Deus em Cristo que se deixa julgar por uma raça. Então eu gostaria que os irmãos raciocinassem comigo. No domingo passado eu falei sobre sofrimento. Imagina o sofrimento de Jesus, quando a raça agora é que julga a pessoa de Jesus. Ele se deixa julgar pelo povo. Ele é massacrado, vilipendiado. Ele sofre as agruras da vergonha, da nudez. Vai pelaquela cruz sem que pronuncie uma única palavra, mas é rejeitado pelos judeus até nos dias de hoje. Vocês perguntariam, mas pastor, como ficam esses textos sagrados que mostram que o Messias seria servo sofredor? Eles não liam e não leem, e eles interpretam de maneira diferente, achando que é para Israel e não especificamente para Jesus. E o texto fala assim, versículo 3, Isaías 53, fala assim: era desprezado, isso falando de Jesus 740 anos antes, o mais rejeitado dos homens, homens de dores e que sabe o que é o padecer. É comum de que quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, esse é o Messias. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi transpassado pela nossa transgressão. Isso aqui não está falando de um povo, mas está falando de uma pessoa específica. Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra pisaduras aqui, irmão, eu não sei se os irmãos já viram, quando o cavalo ele usa por muito tempo o arreio, e aquilo vai com o tempo machucando. Aquilo é pisadura. Aquilo é coisa que não se corrige, que não trata no momento oportuno, e o animal então vai sofrendo aquele castigo da ação horrível, e ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras, pela sua dor, pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário, nós fomos sarados e curados pela cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, na cruz, o pecado de todos nós. E aí, meus irmãos, eles, como eu já tenho dito, eles não tinham ideia, os discípulos não tinham ideia. E Jesus passa a ensinar rapidamente para que eles tenham uma visão mais ampla do sumário, do sofrimento que o Messias deveria sofrer. Sofrimento.
Às vezes a pessoa fala, pastor, eu estou sofrendo. Eu imagino Jesus na cruz. Pastor, eu estou em sofrimento. Eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é dor. Mas quando eu relato o sofrimento e dor de Jesus na cruz e vejo o meu sofrimento, eu vejo que o meu sofrimento, ele não é nada. E os autores do Novo Testamento olharam para a vida de Jesus, e quando eles olharam para os Salmos, especificamente no Salmo 22, tiveram a testemunha do sofrimento do Messias. E o Messias na cruz fala ali no Salmo 22, 1000 anos antes de Cristo, e o meu coração se derreteu no sofrimento e se derreteu naquela cruz. Então, é um claro prenúncio que o Messias é um sofredor, mas um Messias sofredor foi totalmente esquecido pelos rabinos, pelos ensinos israelitas, esqueceram de Isaías 53. Eu não sei se os irmãos pegaram um vídeo de um rabino, de um judeu. Ele pegou Isaías 53 e falou assim para uma senhora em Israel. Ele falou assim, eu quero ler esse texto para vocês identificar quem é que o profeta está falando. E ele começou a ler Isaías 53. A judia falou, mas está falando aí de Jesus? Ele falou, exatamente, mas eles não leem. Eles não querem saber, eles fecham o olho para qualquer tipo de sofrimento. Eles preferiram sublimar. Quando a dor é demais, o assalto é terrível, a nossa mente quer apagar aquele momento. E eles quiseram então sublimar, e até hoje eles sublimam esses textos de sofrimento, dizendo que é para o povo, mas não é. Quando fala que é ele diretamente e fala para o real Messias. Então, quando Jesus usa esses textos da profecia do Velho Testamento e começa a ensinar aos seus discípulos, e eles ficaram chocados. Você quer dizer que o Messias tem que sofrer? Esse é o pensamento que está na cabeça de todos eles. É o pensamento que está na cabeça de Pedro, Tiago, de João, que o Messias deveria ser rejeitado. O que eu imagino aqui, nesse momento? Eles estão pensando em Jesus politicamente. Eles querem aquele Messias glorioso, quer dizer, nós queremos a sua glória. E Jesus fala assim, olha, comigo vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter rejeição. E eles falam, peraí, mas não é bem isso que eu estava esperando. Há uma certa frustração neles, quando fala que esse Messias deveria morrer, mas morrer como? Morrer por quê? Então os irmãos percebem que eles não entendiam nada do sumário messiânico e nem da ideia específica da salvação. E eles ouviram essa sentença não como uma sentença de morte para Jesus, mas de repente na leitura eles falam, não, mas se você vai passar por isso, nós também vamos passar por isso, nós também vamos morrer. E parece, nesse primeiro momento, que há um desinteresse dos discípulos nesse Messias sofredor. Era a última coisa do mundo que eles gostariam de ouvir e de pensar, que o Messias deveria morrer e que deveria ser entregue na cruz. Então, por outro lado, eles acabavam de fazer uma afirmação dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o unigênito encarnado. Agora a voz de Deus fala para eles, eu vou ter que sofrer, ser rejeitado e vou ter que morrer. E eles sabiam que aquilo era a voz de Deus, mas de repente eles estão diante de um abismo dos mais profundos, com relação àquela própria palavra de Jesus, que era a boca de Deus falando para todos eles. E a pregação de Jesus é a própria palavra viva de Deus. É a pregação aberta, clara, transparente. E os discípulos, como uma esponja, absorve aquilo com uma dor terrível no coração, no contraste entre tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a palavra de Jesus. Eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ser abandonado. E o versículo 31, nós percebemos que Jesus corre e começa a ensiná-los. No ministério messiânico de Jesus, há a constante necessidade de ensino. Então, quem trabalha com pedagogia, Jesus era pedagogo por excelência.
Jesus gostava de ensinar. Hoje, o que nós vemos nos púlpitos, autoajuda. É só autoajuda. Como você pode viver melhor? Jesus prega o contrário. Ele pega sobre sofrimento, sobre dor, sobre rejeição. Mas na autoajuda é como se você fosse anestesiado. Ou a pregação de hoje é a questão da prosperidade. Você pode ficar rico. Mas Jesus em nenhum momento vai nessa linha de pregação. E aí, meus irmãos, acontece num segundo momento, num segundo fato. Agora, esse momento específico no versículo 32, quando Pedro chama-o à parte e começa a reprová-lo. Meus irmãos, nós podemos imaginar essa situação do aluno reprovando o professor, mas Jesus não é um professor de quinta série. Ele não é um professor simples, ou um professor em que se não deve se chamar atenção, mas ele está trabalhando com o coração deles na profundidade. Mas Pedro tem a audácia de chamar Jesus do lado e reprovar Jesus. Ele havia falado que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, no mesmo momento, ele está reprovando Deus na palavra infeliz do próprio Pedro. E aí, meus irmãos, o que nós vemos aí, que Jesus é a palavra encarnada, aquele que foi enviado com divina autoridade para dizer, e Pedro reprova a Deus, reprova a sua palavra, reprova a denúncia. E a reprovação de Pedro para Jesus é a mesma reprovação que é dada por Jesus para os demônios. Agora vai ficar mais pesado, hein, irmãos? A palavra de Pedro para Jesus é a palavra que Jesus usava para expulsar os demônios. A reprovação, a palavra reprovação, que Pedro começou a reprovar, é a palavra reda. E o texto fala que Jesus imediatamente fita os olhos em todos e vai diretamente olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, arreda Satanás, vai lá para o fim da fila. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. Meus irmãos, essa repreensão de Jesus é uma das repreensões mais duras relacionadas de Jesus a um próprio discípulo. Pedro expõe totalmente a hostilidade dos próprios discípulos em relação a Jesus. O mesmo Pedro, usado para uma grande revelação, quando fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, agora é repreendido com uma palavra direta, quando ele reprova o Messias, e o Messias imediatamente agora vai reprovar a Pedro, dizendo: Pedro, arreda Satanás. A minha pergunta é: por que Jesus fala arreda Satanás para Pedro? Se vocês forem observar o texto de Mateus no capítulo 4, no deserto, quando o diabo ele vai tentar Jesus, e o diabo fala para Jesus: olha, se você é filho de Deus, faz essas pedras transformarem em pães. Vai uma dica para vocês aí. O diabo não tem dúvida. A tradução não foi muito feliz. Visto, a palavra ela é assim: visto que você é filho de Deus, e você é, o céu se abriu, em tipo de pomba veio sobre ele o Espírito de Deus, a voz todo mundo ouviu: tu és meu filho amado. Visto que você é filho de Deus, faz essas pedras transformarem em pães. Vai no ponto do pináculo, se atira e dê ordem para os seus anjos. Vem até mim na prosperidade e eu vou te dar tudo que o mundo pode te dar. E Jesus olha para ele e fala: somente ao Senhor darás culto. E o texto fala assim: e Satanás o abandonou momentaneamente. E aparece na boca de Pedro. Meus irmãos, que loucura!
sai da boca do capítulo 4 e aparece no capítulo 4 de Mateus e aparece na boca de Pedro no capítulo 16, 17, quando ele vai dizer: Senhor. E Pedro começou a reprová-lo e o Senhor fala assim: arreda Satanás. Então os irmãos percebem que a mesma boca que proclama virtudes divinas, agora é a mesma boca que traz a própria maldição. E aí nós vemos então a palavra que o inimigo o abandona momentaneamente. Às vezes você e eu sofremos algum tipo de tentação e você vence aquele momento, mas é momentâneo. Atenção, que mais para frente pode ter armadilhas. E você é chamado a estar atento à realidade da tentação na vida de todos nós. Agora, diante da maior confissão de fé de um ser humano, quero repetir que o primeiro ser humano que fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e é abençoado é Pedro. E ele é imediatamente, na sua encíclica papal, que pensam que ele é papa, e ele vai então ex-cátedra reprovar Jesus como um papa que nunca foi, e a Bíblia nunca deu título de papa para Pedro. E se você for em Roma, em cima do púlpito do Papa, está lá Pedro embaixo, mas Jesus jamais colocaria a sua igreja na mão de um homem. Inclusive como Pedro, na encíclica papal, na primeira encíclica dele, ele fala, ele reprova a pessoa de Jesus. E não é só ele que reprova, não. Se você pegar as encíclicas papais, todas elas reprovam a pessoa de Jesus. E aí, meus irmãos, ele está dizendo não ao sofrimento messiânico. O que o diabo queria de Jesus, foi assim: olha, você não precisa sofrer, você não precisa ir para a cruz, você não precisa derramar sangue, não. Vamos dar um outro jeito, nós temos um jeitinho brasileiro para que você não vá para a cruz. Vamos arrumar um outro jeito de salvar essa raça, sem sofrimento, sem dor. Mas o plano eterno do Pai é que o Filho fosse para a cruz e derramasse o sangue para todos aqueles que viessem a crer nele. Então, meus irmãos, aqui nós estamos agora diante de uma grande divisão. A divisão é entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Há um abismo naquilo que o meu coração deseja e naquilo que Deus deseja para mim. E aí, a preocupação diante dessas coisas é na questão agora da transcendência de se não cogitar das coisas de Deus. O que eu aprendi nesse tempo de ministério é: eu estou cogitando das coisas de Deus na minha vida. O passo que eu estou dando, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. E aí, meus irmãos, a pergunta que às vezes eu gosto muito de lembrar da fisionomia nossa no espelho. E você olha no espelho e você se pergunte, onde é que está meu coração? Isso é a mesma coisa lá do filho pródigo cair no ensino chiqueiro. Olha no espelho e você olha para você mesmo. E eu penso que quando você olha para você mesmo, você faz uma ação de avivamento de Deus no seu coração. E a pergunta que surge é: qual é a sua principal preocupação? Você está preocupado com as coisas desse mundo? Pedro, você cogita das coisas desse mundo tenebroso. E por aquilo que nós mais lutamos e mais queremos, é a primeira coisa que fica no caixão, vai você sozinho. Não leva nada do que você lutou. Não é verdade isso? O Silvio Santos morreu esses dias e a fortuna dele é calculada em 2 bilhões de reais. Eu até pensei que fosse mais. 2 bilhões de reais, parece que não é muita coisa. Mas de repente na morte, enrola na mortalha, judeu. Enrolou ele na mortalha, ficou tudo. E a questão que fica para nós, então, nós cogitamos das coisas desse mundo? Pensamos exclusivamente nas coisas desse mundo? Você preocupa com o reino de Deus e a sua justiça, lembrando que é Ele que acrescenta todas as coisas na sua vida, mas primeiro você vai a Ele para que depois você venha a obter? Será que alguma coisa na sua vida te direciona
para alvos diferentes, onde a sua energia é consumida não para as coisas de Deus, não nos tempos de Deus? Eu lembro que há um tempo atrás eu li um livro do Dietrich Bonhoeffer chamado O Discipulado. E ele escreve, e ele foi um daqueles que planejou a morte de Hitler, o Bonhoeffer. E ele escreve no seu livro sobre a graça barata. Ele foi para matar o Hitler. Na trama de matar o Hitler, o Terceiro Reich, a Gestapo, pegou, prendeu. Tem as cartas de prisão de Bonhoeffer e ele fala da graça barata. Meus irmãos, a graça barata é a graça do fim da feira. É do crente frouxo. Não é aquele que é agarrado verdadeiramente com as coisas de Deus. E aí ele fala assim, Jesus dizendo assim, aquele que vier após mim, toma a sua cruz. Qual é a cruz? A maior cruz que eu devo carregar sou eu mesmo. A cruz do meu peso. Eu gosto, meus irmãos, de lembrar de uma ilustração antiga, que fala que num determinado acampamento, todos estavam carregando as suas cruzes. E um rapaz falou, essa cruz não é para mim. Eu não aguento essa cruz. E saiu a noite inteira, vendo cruzes. Essa cruz é pesada demais. Foi correndo em cruz. Rodou o acampamento todo carregando pesando a cruz. De repente ele achou uma cruz, que ele falou, essa aqui eu aguento. Agarrou nela. Quando ele acordou no outro dia, ele viu que a cruz era dele mesmo. A cruz era dele mesmo. E Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lembra que ele foi rejeitado? E se você foi rejeitado, lembra que Jesus foi rejeitado. Se você sofreu, lembra que Jesus sofreu igualmente. Quem quiser seguir a mim, isso é o custo. Qual é o custo de seguir a Jesus? Qual é o acerto? Qual é o lucro? Qual é a perda? Pessoas entregam a sua vida ao mundo, entregam a sua vida a Satanás, e a pior transação que uma pessoa pode fazer, uma pessoa está desengajada das coisas de Deus. E a pergunta de Jesus, então, no texto é, quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Quanto custa a sua alma? O custo da sua alma é custo de sangue. O sangue derramado é o preço, é a moeda na transição para a sua alma. Que dará o homem pela sua alma? E Jesus, então, ele vai encerrar essa palavra dele no último versículo desse texto do capítulo 8, que nos chama a atenção quando ele vai dizer, depois de tantas coisas, que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, ou Messias, se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e com os seus anjos. Porque qualquer um dessa geração adúltera e pecadora. Meus irmãos, para encerrar, nós tivemos há uns dias atrás, há um tempo atrás, o Spring Break. E houve um susto de ver a realidade daqueles que ficaram longe dos seus pais, os filhos, longe do pai, longe da mãe, e eles usaram drogas, se prostituíram, alguns pegaram doenças irreversíveis. E aí você imagina Jesus falando, essa geração adúltera, geração horrível. E se essa geração tem vergonha de mim, eu vou envergonhar quando eu vier na glória do meu Pai com os seus anjos. Vamos curvar as cabeças. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos lembrar das palavras de Jesus, que o Messias seria sofredor, que o Messias seria rejeitado, que o Messias morreria, que o Messias deveria ir para a cruz, que o Messias ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte,
e começou a ensinar os discípulos. Pedro, conforme nós vimos no texto sagrado, repreende a Jesus, e Jesus repreende a Pedro. E no final Jesus fala: qualquer um dessa geração adúltera se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar quando eu vier com os anjos do meu Pai em glória. E nós queremos, Senhor Deus, aqui nessa manhã, testificar a respeito da nossa fé no Senhor Jesus. Não abrir mão, Senhor Jesus, da disposição que nós temos e abrimos mãos de todas as coisas. E nós firmamos o pé na rocha, que é o próprio Senhor Jesus. E queremos que o Senhor seja servido do nosso coração, porque ainda que vivamos numa geração adúltera, promíscua, nós nos alegramos em Teu Senhor, como Senhor das nossas vidas. E nós queremos estar, durante essa vida, aos pés da cruz, aguardando aquele momento glorioso que, num piscar de olhos, nós seremos transladados, subiremos e estaremos com o Senhor em glória. Dá, Senhor Deus, que a perseverança da nossa fé seja uma realidade na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar em